Ah, De Paula, vou te falar, cara, no comecinho do jogo, o Corinthians começou mal, ele tomou uma pressão do Bragantino até uns 15 minutos mais ou menos ali, e tava realmente numa condição um pouco complicada ali, o Corinthians não conseguia se achar em campo. Jogar com 3 volantes a gente sabe que não dá, ontem tudo bem, o Garro ainda tá entregue ao departamento médico, o próprio Coronado, que seria uma alternativa também, acabou não viajando por causa de uma virose, mas cara, jogar com o Alex Santana, com o Charles e com o Martinez, o Corinthians ele fica capenga. Eu acho que o Ramon Dias ele poderia ter começado talvez até com o próprio Carrídio, que pode fazer essas vezes aí de tentar fazer uma criação, aí é um cara mais habilidoso, para tentar desafogar um pouco o meio campo. Mas o Corinthians já tinha tido ali uma chance contra ele que o Hugo acabou falhando, né? E aí o Donelli pegou com o pé. E depois um pouco na sequência ali, acho que com uns 15 minutos aí, talvez um pouco menos, o Bragantino acabou abrindo o placar ali num gol do Lucas Evangelista, que de novo o Hugo não consegue fazer a interceptação. Pra mim esse cara, o De Paula, ele e o Hector Hernandes, e vou esperar mais umas 2 partidas pra falar desse Léo Maná, que até hoje também não vi nada, mas por enquanto o Hector Hernandes já vi que não vai dar jogo. Você é paciente, também... hein, mano? Você é paciente pra esperar mais 2. Então, De Paula, porque o Léo Maná, cara, ele deu uma recuada pro Donelli ontem também, que já dá pra ver muito bem o nível do jogador. Eu sei que na base, aí eu não acompanho a base, De Paula, mas muita gente elogiava ele na categoria de base. Mas hoje, no profissional, ele já tá há algum tempo, inclusive treinando com os caras, e não deveria ser, talvez, essa surpresa toda ganhar titularidade numa partida do Campeonato Paulista e não conseguir jogar bem. Mas tudo bem, vamos lá. Dando continuidade. O Corinthians, ele melhora, De Paula, depois daquele lance do pênalti, que depois foi retirado lá por impedimento do Romero. Mas ali o Corinthians já tinha equilibrado a partida. E o gol de empate, pra mim, era questão de tempo. Tudo bem que teve uma cabeçada do Sacha no começo do segundo tempo também, que o Donelli fez uma boa defesa, mas logo na sequência teve o gol do Thales Magno. E ali o Corinthians ali já tava muito melhor que o Bragantino na partida, e pouco tempo depois acabou virando aí com esse gol do Pedro Raul, que espero que tenha sido um gol de libertação para que ele ganhe, talvez aí um pouco mais de moral, De Paula, e quem sabe vire uma peça... talvez aí útil nesse elenco do Corinthians. Não pra ser titular no lugar do Yuri Alberto, mas pelo menos que quando ele entra, a torcida não põe a mão na cabeça e fala, cacete, vai entrar esse cara. É a 10ª vitória consecutiva, De Paula. E vou te falar, mano, eu tô empolgado com esse time pra esse ano. Não pela vitória, ou que fosse um empate ontem, que tivesse sido uma derrota também. Eu acho que essas primeiras rodadas do Campeonato Paulista não vão servir de parâmetro para balizar o que vai ser o time do Corinthians aí no ano. Principalmente porque ontem o Corinthians acabou poupando boa parte dos seus jogadores. A maior parte dos jogadores titulares aí foram preservados, por mais que o Yuri Alberto tenha entrado no decorrer do jogo também, perdeu aí uns 2, 3 gols. Mas, cara, é um time, De Paula, que dá pro corintiano ter expectativa. Diferente de outros anos que o corintiano começava o Campeonato Paulista falando, puta, esse time no Campeonato Brasileiro não vai achar nada. Esse ano eu acho que o Corinthians não passa em branco. Mas, esse mano, ano eu acredito que vira isso aí. Tem brincadeira, até pra você poder, Paula, não preocupa um pouco aí pro corintiano, como vai voltar o Garro depois do acidente, etc? Sim. O Garro, Marcão, vai ser uma incógnita, cara. Ele tava jogando muita bola no ano passado. Esse ano, por mais que ele esteja tratando agora, porque a resolução que o departamento médico deu aí pra falar o porquê que ele tá fora, é a justificativa. Estão falando aí que ele tá tratando uma tendinite no joelho, mas tem esse episódio mesmo aí envolvendo aí o falecimento de uma vítima aí num acidente de carro lá na Argentina, que a gente não sabe como é que o cara vai reagir. Mas, de verdade, eu espero que ele consiga superar. É um fato aí lamentável, né? A gente lamenta também, não só pelo Garro que esteve no acidente ali e vai ter que conviver com isso pro resto da vida, mas os familiares da vítima lá também e o próprio cara que faleceu. Mas eu espero que ele consiga superar isso daí, que ele volte a jogar o futebol que ele apresentou no passado. Porque pra mim, De Paula, sem sombra de dúvidas, mesmo o Yuri Alberto jogando muito, mesmo o Memphis dando aquela qualidade extra pro time também, mas pra mim o cara da temporada do ano passado foi o Garro com certeza. Diga aí, De Paula. Não, e assim... o Yuri Alberto... Acho que acompanha aí em segundo lugar, não é não? Recuperou no segundo semestre, sim. O Yuri sim, que o Garro teve uma regularidade. Agora, o Corinthians estreou contra o Bragantino. Aí a gente vai se lembrar do Bragantino na temporada passada no Brasileirão, lutando pra não cair, sim, etc e tal. Mas não deixa de ser um time forte aqui do futebol paulista, cara. O Bragantino, Série A, né, mano? Nos últimos 3 campeonatos paulistas, foi semifinalista. Cara. Eu não lembro o que é ganhar lá. Então, e assim, um Bragantino completo ontem. O Bragantino com o melhor que tinha, com a estreia do Isidro Pita, com o Sacha... Sabe, era o time completo. Lucas Evangelista. Lucas Evangelista era o melhor Bragantino. Isso aí é o Bragantino muita gente vai perder ponto lá. Entendeu? Então, assim, o Corinthians, mesmo com um time alternativo, bem alternativo, aliás, conseguiu se impor. Mas foi merecido? Foi merecida a vitória. Foi merecido? Jogou melhor? Jogou melhor. O Donelli,
fez 2 grandes defesas. Isso é verdade também. Fez 2 grandes defesas, mais positivo do jogo? Foi ver o Donelli jogar? Mais difícil. Foi positivo porque, assim, muita gente questiona o Corinthians. Precisa contratar um goleiro pra ser reserva do Hugo Souza. Eu não sei, cara. Eu acho que o Donelli, se é pra trazer um goleiro pra ser reserva, eu prefiro contratar um titular pra jogar na linha. Essa é a minha tese, porque ainda que o Hugo Souza tenha uma lesão, fique fora durante um tempo e tal, o Donelli eu acho que é capaz de suprir, não com a qualidade do Hugo Souza. Tal. Mas o moleque tá lá, cara, tá treinando bem. O treinamento de goleiros do Corinthians é super alto nível, sabe? Tá acompanhando. Quem que treina goleiro lá? O nome do treinador? Agora eu não me lembro, porque a comissão... Você tá falando... Não, querendo encher a paçoca aí. Não sabia nem quem dá treino lá. Não, eu não sei o nome do cara. Nível, etc. Não, eu não sei o nome do cara, mas eu acompanho os treinos lá. Eu tenho acesso, costumo acompanhar os treinamentos, e os treinamentos são fortes. Até porque o Hugo Souza, ele elevou o nível do gol do Corinthians. E aí quem vem atrás dele tem que tentar se nivelar também. Né? Porque não pode ficar muito pra trás. É um treinamento intenso e tal. Deu pra ver ontem o Donelli trabalhando, cara. Trabalhou bem pra caramba. Mas o fato do cara ter nome de colchão não atrapalha um pouco? E marca de loja de imóveis também, né? E assim, o Thales Magno era o responsável pela construção das jogadas. Não é muito a dele, né, mano? Sabe, ele jogou bem. E o bigodinho platinado? Eu quero sua opinião sobre o bigodinho platinado. É style, né? É style. É lindo, hein? É style. Ele eu não acho que é a dele, mas com a ausência do Coronado, sobrou pra ele também. Porque o Carrídio até poderia fazer essa função, mas o Carrídio não tem condição de jogo 90 minutos, viu, mano? Tava conversando com o pessoal lá, ele chegou... Ele aproveitou bastante as férias, tal. Tá se recompondo, tal. Isso aí é um bom jogador, mas ele tá um jeito de dizer que veio gordo. Não, gordo não. É que ele tá bem. É que o Carrídio ele já não teve. Forte. Ele já não teve, né, mano? No ano passado, aliás, no meio do ano passado, quem chegou, jogou. Os caras desembarcaram em Guarulhos, já põe a camisa já. Já colocaram a camisa e foram pro jogo. André Ramalho, o próprio Carrídio e tal. Então, é legal poupar esses caras. Deixa eles mas era a necessidade do momento, né? Aí era outra. Agora você não precisa queimar cartucho. Mas finalizar. Por isso estreou bem, cara. Estreou bem. Fazer uma pergunta pra você aí pro Mano, pra gente finalizar. Última sexta-feira lá, que o Augusto Melo vai sentar na cadeira dele lá de presidente ou não? A batata assou, né? A batata assou. As informações que chegam não são nada animadoras para o Augusto, né? Na parte do conselho. Os caras estão pegando pesado, os caras estão vorazes lá. É impressionante a velocidade, o trâmite em que as coisas estão sendo feitas lá dentro do Corinthians, cara. Olha, me impressiona toda essa velocidade do conselho, essa vontade de tirar o cara de lá, E as provas, De Paula? Provas? Cadê as provas? Eu quero saber. A pergunta que fica é essa. Onde estão as provas efetivas de uma corrupção do Augusto? Eu sou o primeiro, eu tenho certeza que o Mano também pode ser condenada por... através de um conjunto robusto de provas circunstanciais ou não? De provas circunstanciais? Conjunto robusto de provas circunstanciais? Na dúvida, no crime é sempre Deixa eu dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Réu, né? Sem a gente entrar aqui na questão da política, mas assim, vamos lá. A gente teve recentemente um presidente que foi preso. Sim. Certo? Existia ali, de fato, alguém, assim, uma prova robusta, cabal. Ó, o cara pegou o dinheiro, ele catou o dinheiro, tá com ele. Ué, o Bruno não foi preso sem acharem o corpo? Sem achar o corpo. É um dos casos únicos no mundo. Então, por exemplo, e aí? Deve estar cheio de caso por aí. E aí você vê. Não tinha, de fato, uma prova que você fala assim, ó, ligava diretamente. Mas era tão robusto o conjunto, tipo assim, porra, na sala ao lado não sabia o que acontecia. E mais outras situações. E acabou condenando. Sim. Não, é possível, só que nós não estamos nem falando de prova, nós estamos falando de inquérito policial ainda, né? Sim. A gente não chegou nem num processo judicial. Mas o que é colhido hoje, amanhã... Pode ser utilizado pelo Ministério Público. Ministério Público. Pode ser utilizado. E o Ministério Público, inclusive, faz outras diligências. Vai atrás de outras provas também. É a equipe deles, né? Isso. Mas assim, o que eu acho é que tá tudo muito rápido. Eu acho que o pessoal tá muito desesperado. Eu acho, sinceramente, mano, que segunda-feira no Conselho
O Augusto pode rodar. Você acha que tem uma boa vontade pra condenar isso? Pode rodar na segunda. Mas aí eu acho que depois, num prazo de 30 a 60 dias, tem que marcar a assembleia dos associados. Aí ele é salvo pelos associados. Mas, ô De Paula, eu acredito de verdade, cara, até embasado já na outra decisão da desembargadora que concedeu uma liminar, que ela alega justamente esse motivo de não haver uma prova ou um término de inquérito para poder acontecer a eleição, a favor ou contra o impeachment, e ela concedeu aí essa liminar, que depois foi cassada, porque vai acontecer de novo essa guerra de liminares aí. Por ela mesma, viu, mano? Ela mesma cassou junto com os pares. Sim, mas eu acho que se ela deu num primeiro momento, eu acredito que, mediante um novo pedido, principalmente por não ter tido nenhum tipo de evolução nesse inquérito, eu acredito sim que o Augusto deva vetar essa votação. E a gente sabe, De Paula, que independentemente de qualquer coisa, o que a oposição do clube quer é justamente dinamitar novamente a administração do Augusto e, consequentemente, prejudicar o Corinthians. O ano passado tentaram fazer isso porque tinha dirigente ali e conselheiro, ex-dirigentes, né, porque foram afastados, e conselheiros do clube que são ainda da dissidência da renovação e transparência, que estavam praticamente vendo um filme pornô de tão excitados que eles estavam naquela fase ruim do Corinthians, que o Corinthians estava brigando para não cair. E quando o Corinthians ele começa a subir na tabela do Campeonato Brasileiro, que ele consegue aquela sequência de vitórias, foi quase tipo perder pro Palmeiras pra esses caras. Porque eu vou te falar, esses caras para mim não são corintianos. O cara que ao invés de lutar pelo interesse do clube, luta pelo seu próprio interesse, quando ele coloca o seu próprio interesse à frente do Corinthians, pra mim esse cara não vale nada. Pra mim esse cara não é corintiano. Então nesse ponto, De Paula, eu acredito sim que vão tentar atrapalhar as eleições não, o mandato do Augusto Melo, porque, por exemplo, ele tirando o Augusto, por mais que lá na frente, numa assembleia de associados, ele não possa cair, que o associado mantém ele no cargo, mas são 30 dias ou mais, acho que são 30 dias, De Paula. 30 a 60, eles são obrigados... 30 a 60. De 30 a 60 para convocar essa nova eleição aí pro associado poder votar. Mas a gente tá num período, De Paula, que é como se fosse aquele golden time, que é pro presidente negociar, jogadores que podem estar vindo, jogadores que podem estar saindo. Então o cara atrapalhar nesse exato momento, ele já consegue o trunfo. Por mais que ele não tire imediatamente o Augusto do cargo, mas o fato dele licenciar o presidente 30 ou 60 dias, para esses caras já é um grande trunfo, porque eles atrapalham. Porque algumas negociações que podem estar em curso agora, elas vão ficar congeladas, porque o Augusto pode assinar, o Augusto pode fazer alguma coisa em prol do clube? Não, enquanto ele estiver afastado, ele não pode fazer. E o Osmar Stabile, eu não sei até que ponto que ele é tão competente para tocar um clube do tamanho do Corinthians nesse exato momento que ele é, talvez, ali o substituto. Então, para mim, é muito complicado, De Paula. O interesse político hoje, dentro do conselho do clube, ele prevalece mediante ao interesse do próprio Corinthians. Para mim, o Corinthians, ele dorme com o inimigo, cara. O Corinthians, ele tem pessoas que não torcem pelo clube, votando e mandando lá dentro também. É um absurdo, cara. Absurdo. Muito bem, olha, já deu, né, ouvir os caras aí, né? Já deu. Vamos falar do próximo compromisso, né? Dani, vamos brincar de Mano e De Paula, vai. Aí tem um que exagera, né? Tô concordando com você, tá? O próximo compromisso, vocês são engraçadinhos, né? Ambos dormiram com o Bozo, né? Então, assim, próximo compromisso do Corinthians é domingão contra o Velo Clube. De Paula, vamos brincar de Marcão, Sombra e Danilo. Olha aquele bofe, gente. Olha. Vai te catar, vai o trigo. O senhor tá sendo machista. Próximo compromisso é domingo. Leilo Pereiro. Neoquímica Arena, 6h30. O Sombra tá escalado pra essa transmissão, que ele falou, quero ver o Corinthians, que eu tô curioso. Então, ele se escalou pra ancorar essa transmissão. Mas às 5h30. Não, 5h30 começa a abertura da transmissão. O jogo, a bola rola 6h30. Não tem mais jogo no Paulistão 4 da tarde, né? Acabaram com o futebol. Antes, eu acho, né? O nosso é 6h30. Caramba, transmissão abre às 5h30. Velo Clube, né? Corinthians deve ter novidades. O Coronado deve aparecer agora, né? O Ramon Dias disse na coletiva, olha, tentar colocar um time bacana pra torcida ver no domingo, começar a trazer uns caras pro campo. Mas aí a gente viu, o Memphis não treinou nem no campo. Então, deve aparecer num segundo tempo, de repente, sabe? O Garro não vai pro jogo, não foi pro campo nenhuma vez.
né? Não vai pro jogo. Mas Enfim, não vai ter deve muita ter coisa muito diferente. aí da questão do abalo emocional, né, na história, né? Tem. É aquilo que eu falei, cara. Certeza. Independentemente da culpabilidade ou não dele. Ah, mas o cara tava na contramão, o cara, não sei, que vai estar tendo uma averiguação. Pô, você tirar a vida de alguém não deve ser fácil. Ele tá tendo um acompanhamento com a psicóloga lá do Corinthians, trocando uma ideia também. Vamos ver, tomara que ele volte bem. Se ele não voltar bem, acabou o ano pra vocês, né? Não, porque Acabou assim, o ano pro sinceramente Corinthians, hein? falando... Acabou. Ó, o Marcão. Assim, sinceramente falando aqui, pra encerrar as manchetes do Corinthians. O Corinthians, de 4 competições, é favorito pelo menos em 2. Cala essa boca, Ah, não, Paulo. Pelo menos em 2 ele é favorito. O que é? Copa São Paulo Pelo e mais? menos em 2 ele é Copa São favorito. Paulo e Carnaval, é isso? Time Copa do completo é Brasil e favorito, Libertadores. sim. Faz uma aposta aí. Ganhou, né? Faz uma aposta. Copa do Brasil e Libertadores. Olha lá. O time no futebol brasileiro vem de 10 vitórias. Olha lá. Me fala um. 2025.